Todos os protestos nasceram da torcida, da principal torcida organizada do Palmeiras. Primeiro só ela, depois ela e boa parte do estádio. Agora os protestos são contra o Abel Ferreira, que aplaude ironicamente aqui à beira do campo. Olha a imagem, ó. Claro que é um protesto irônico. Quando, em vez de trocaram o "Ei, Abel, vai para aquele lugar", para um "Abel, lá, o meu Palmeiras não precisa de você". E o clima parece que azedou de vez aí para Abel Ferreira no Palmeiras. Ali no finalzinho da partida, derrota do Palmeiras aí para o Corinthians, 2-0 em casa. A torcida aí cantou xingando muito o Abel, que respondeu aplaudindo ironicamente. Veja aí o momento e a reação do Abel sobre o acontecido durante a partida. GE. Globo. Aí Abel Ferreira. Lançamento do Gustavo lá para a direita. Mateuzinho, valeu a luta dele. Vem Ángel Romero. Breca. Passou o pé por cima da bola. Este Breno Bidon. Paulo. Thales Magno. É o Corinthians que se movimenta no campo de ataque e deixa o relógio andar. Léo Lepre. Agora os protestos são contra o Abel Ferreira, que aplaude ironicamente aqui à beira do campo. Ele foi xingado nessa leva de protestos e segue aplaudindo. Ó, olha a imagem, ó. Claro que é um protesto irônico. É o estádio falando, mostrando descontentamento com o trabalho de um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, se não o maior. Queria falar um pouco mais sobre a questão do Abel, né? Porque disse aqui já que foi uma surpresa, não uma surpresa enorme, porque a gente percebe nas redes sociais que há gente insatisfeita, né? Por incrível que pareça, com o trabalho do Abel no Palmeiras. Lembrando que é verdade, o Palmeiras não faz um grande ano em termos de desempenho, mas o Palmeiras está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Vai começar a jogar as oitavas de final da competição em busca de mais um título. O Abel já tem 2 Libertadores no currículo. Se justifica essa agressividade toda da torcida do Palmeiras, ou parte dela com o Abel? E mais, pessoal, eu queria saber se vocês aí do estádio, porque daqui para quem está na televisão não dá para sentir, se vocês daí conseguiram identificar se era a principal organizada do Palmeiras que criticava o Abel ou defendia, ou se era o outro setor do estádio, ou era o estádio inteiro, estava tudo misturado. Queria as impressões de vocês, por favor, e sobre a temperatura aí do estádio. Vamos lá, digamos que houve 3 etapas, tá, nos protestos contra o técnico do Palmeiras. Primeiro ponto, todos eles nasceram da torcida organizada, tá? Os gritos nasceram da torcida organizada. Num primeiro momento, ficou só com a organizada, tá? Só com a organizada. Num segundo momento, ecoou por todo o estádio ou por boa parte do estádio. Exatamente nesse momento que a gente vê o Abel ironicamente aplaudindo. E houve um terceiro momento que a organizada voltou, né, a ofender o técnico Abel e parte da arquibancada vaiou o protesto da organizada. Então nós tivemos um pouco de tudo hoje aqui. Repetindo, todos os protestos nasceram da torcida, da principal torcida organizada do Palmeiras. Primeiro só ela, depois ela e boa parte do estádio. E um terceiro ponto, até com ofensas mais pesadas para cima do Abel, ela protestando e boa parte do estádio vaiando os protestos. Acho que é por aí, né? Eu tinha visto acontecer uma vez, na derrota para o Botafogo, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogo que encaminhou o título para o Botafogo, era o jogo que basicamente valia a taça. E naquele dia eu me lembro que eu comentei assim com amigos que, embora parte da torcida tivesse vaiado o protesto, vaiado a torcida organizada no caso, que eu imaginava uma defesa mais veemente, pelo tamanho do personagem, pelo que ele representou nesses últimos anos. Para mim seria caso de gritar o nome do cara. Longe de mim, eu tenho pavor de querer ensinar a gente a torcer, ser um ombudsman de torcida, até porque quem está sentindo a derrota, a eliminação para o maior rival, não sou eu, são os torcedores. Agora, me parece absolutamente desproporcional em relação a tudo que foi construído nesta etapa do Palmeiras, que já começou antes dele, mas que se fortaleceu muito com a chegada dele e da comissão. E tem também o outro lado, que é uma comissão que se comportou pessimamente nos 2 jogos.
Hoje, os 2 auxiliares do Abel foram expulsos, ajudando a inflamar estádio, time, torcida. O próprio Abel, eu ouvi num determinado momento no ambiente, quando ele reclamava de uma falta de ataque marcada pelo Bandeira do Giai sobre o marcador. O Giai poderia sair numa boa condição para armar um ataque, para fazer um passe, enfim. Bandeira deu a falta, ele reclamou muito e minutos depois ele falou alguma coisa para o Bandeira sobre o Bandeira estar com má intenção. E o Bandeira respondeu assim, você me respeita, Abel. E eu já imaginei, se ele contasse, se ele reclamasse, se ele dedurar pro Daronco, daqui a pouco também vai o Abel ser expulso. O Abel que também se comportou mal na última entrevista, quando resolveu, por conta própria, encerrar e dizer que ia começar a preparação antecipadamente para o jogo contra o Corinthians. Mas essa reação, eu estou impressionado porque eu acho que é o projeto mais bem construído de futebol no Brasil nos últimos anos. Não só do Abel, mas a partir dos dirigentes que passaram, do Anderson Barros, que é o chefe do futebol e também foi xingado aqui. E curioso, a resposta ou a reação do resto do estádio veio quando, em vez de trocaram o "Ei, Abel, vai para aquele lugar", para um "Abel, lá, o meu Palmeiras não precisa de você". Aí eu acho que caiu a ficha numa parte do estádio e falou, opa, acho que a gente precisa. E aí vaiaram o protesto, mas é realmente uma coisa que me deixou bem impressionado. Que loucura, me parece uma loucura. Deixa eu agradecer, meus amigos. Paulo Andrade, Aline Calandrini, Alexandre Losetti. Obrigado pela participação de vocês. Sempre bom tê-los aqui no Troca, meus amigos. Bom descanso, hein? Obrigado, amigos. Boa sequência de programa. Valeu. Ô, Mansur e Alex, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão do Abel Ferreira, dos apupos da torcida, porque falei aqui sobre a situação atual do time, né? Em que pese não esteja jogando bem, e é verdade. Mas, como eu disse, 3º lugar do brasileiro, pode vir a conquistar o título brasileiro no decorrer da temporada e está nas 8ª de final da Libertadores, tendo feito a melhor campanha da fase de grupos. Está chegando ao fim a era Abel Ferreira no Palmeiras, Mansur? Eu acho, sim. Vamos lá, vamos dividir isso por partes, porque isso é importante, assim. Primeiro, quando a gente fala aqui, e eu no início falei sobre uma questão que eu acho que é cultural e social, da maneira do brasileiro lidar com o futebol, reflexo de uma sociedade cada vez mais agressiva, cada vez mais violenta, que enxerga no futebol um lugar para tentar dar vazão às suas frustrações do dia a dia, a sua tensão acumulada, enfim. Isso é um fenômeno social que, para mim, está refletido em muitas das reações a derrotas que acontecem no Brasil. Isso é um ponto. O que não significa que eu não reconheça no torcedor o direito de se manifestar achando ruim o desempenho do time, achando que até ele tem o direito de discordar de mim e achar que o Abel deve sair. Isso é um direito de quem está na arquibancada. A agressividade com que a manifestação acontece é que me chama a atenção para esse fenômeno social. Isso é um ponto. Agora, minha opinião, assim, o que eu penso disso? Eu acho que o Palmeiras joga um grande futebol. Se eu dissesse que sim, eu estaria sendo incoerente com comentários que a gente faz ao longo da temporada. É um ano com uma transformação de elenco maior do que outras temporadas do Palmeiras, mas já na temporada passada a gente apontava para questões especialmente ofensivas do Palmeiras, de repertório ofensivo, que a gente imaginava que o time pudesse dar mais. Mas ainda esse ano, quando o elenco foi reforçado, ainda que já tenha perdido 2 dos seus principais nomes para o setor ofensivo, o Estevão saiu e o Paulinho não está jogando. Mas eu não acho que ofensivamente o Palmeiras é aquele time que renda o que a gente imagina que ele possa render. Mas, da mesma forma, não acho que o caminho para melhorar a temporada do Palmeiras nesse momento seja uma interrupção de trabalho a essa altura. Por quê? Quando o Palmeiras decidir pela saída do Abel, esse vai ser um processo difícil de enfrentar no clube.